Olá, hoje eu quero responder a uma pergunta muito importante. O que significa a submissão da mulher ao marido, como diz ali Efésios 5:22? Eu sei que tem mulheres que quando leem esse texto se arrepiam, algumas ficam irritadas, mas eu vou lhe mostrar que não há razão para você ficar desse jeito. A Bíblia tem uma explicação extraordinária do que significa a submissão da mulher ao esposo. Antes de continuar o vídeo, eu quero lhe perguntar uma coisa. Você já está sabendo da grande novidade? Vou fazer o pré-lançamento do meu novo curso Inteligência Financeira Bíblica para algumas poucas pessoas que acompanham minhas redes sociais. Se você está vendo esse vídeo, você tem a oportunidade de fazer parte do meu grupo VIP de WhatsApp e ter acesso a um desconto único e exclusivo que eu vou revelar nos próximos dias. Aguardo a você. E eu vou lhe mostrar nesse vídeo também que esta submissão é algo totalmente diferente do que muitas pessoas imaginam. Tá? A Bíblia mostra que a submissão da esposa à liderança do marido não a torna inferior e ela tem que ser com base num amor sacrificial por parte do marido. Aqui é que está o detalhe. E eu me motivei a preparar esse vídeo por causa da pergunta de uma internauta muito querida que faz parte aqui do meu canal. O nome dela é Valéria Espinosa. E ela escreveu, mas eu vou resumir, ela escreveu o seguinte: professor, quero entender esse texto, mas não consigo ver igualdade e companheirismo onde existe submissão. Na prática, hoje no século XXI, o que seria? O homem teria a última palavra? Seria o administrador financeiro do lar, o que conduziria a educação dos filhos? E ela segue: não consigo ver submissão a um ser humano como algo justo, igualitário. Isso seria parceria e não submissão. Sou parceira do meu marido, decidimos tudo juntos e cedemos também. Eu vou ler até aqui e quero explicar essa questão para a Valéria, que é uma questão, uma pergunta muito sincera, uma dúvida muito sincera e que com certeza vai ajudar muitas outras mulheres a entenderem aquilo que a Bíblia ensina. Eu vou repartir, primeiramente eu vou ler com você o texto bíblico, tá bom? De Efésios, capítulo 5, verso 22. Vamos contextualizá-lo e eu quero também mostrar para você algumas explicações do comentário bíblico que eu selecionei. O comentário bíblico adventista, o sétimo dia, não é? Volume 6. E eu vou ler aqui para você alguns detalhes das páginas 1149 e 1150. É importante, né, eu apresentar para você o que diz esse comentário, porque é um comentário muito equilibrado. E eu tenho certeza que esta explicação teológica vai ajudar a você entender esse texto à luz da teologia bíblica. Eu não recomendo que jamais você interprete a Bíblia com base em alguma ideologia. Tá bom? Nenhuma ideologia política deve influenciar a sua compreensão do texto bíblico. Do contrário, você não vai estar extraindo a palavra de Deus para o seu coração, mas apenas a palavra do ser humano. Então, vamos interpretar agora o texto bíblico sem a influência de qualquer ideologia humana ou ideologia política. Vamos fazer uso da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. É o que se espera de quem é cristão. Não é? Vamos lá. Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que é a submissão da mulher para com o homem? É um respeito para com o papel de liderança dele. Toda a sociedade organizada precisa de um líder. E depois que o pecado corrompeu as relações humanas, Deus viu, e você pode ler isso em Gênesis 3, que o melhor para a estrutura familiar seria a liderança do esposo. E que a mulher
com a sua parte emocional, fosse o coração do lar, enquanto que o homem, com a sua parte racional, diríamos assim, fosse o líder do lar. Então essa é uma submissão com base na liderança do esposo. Não tem nada a ver com uma submissão servil. E por quê? No próprio verso 21, antes de Paulo dar essa orientação, ele já prepara-nos para compreendermos devidamente o texto bíblico. No verso 21, ele fala do capítulo 5 de Efésios o seguinte, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, há momentos em que o marido também se sujeita à esposa e há momentos em que a esposa se sujeita ao marido. Porém, a liderança Deus deu ao esposo. Então você percebe? No contexto bíblico não é uma submissão servil. A mulher é submissa ao esposo respeitando o seu papel como líder. Pode ocorrer alguns momentos em que ele tenha que dar uma palavra final. Pode. Mas quando a esposa dá uma palavra final e que tem base na Bíblia, a palavra da esposa tem que ser ouvida, porque o texto diz, ó, sujeitai-vos, sujeitando-vos uns aos outros. Tá? Então a submissão bíblica não é algo servil, é um respeito da mulher para com o papel de líder que o marido deu para que Deus deu para este marido. Após o pecado, Deus viu que por causa das nossas estruturas mentais e psíquicas diferentes, seria melhor assim. Tá? E a mulher, ela gosta de ter um homem líder em casa, alguém que a faça se sentir segura. Agora, existem alguns desinformados que pegam esse texto bíblico fora de contexto e dizem o seguinte, que a mulher tem que fazer tudo aquilo que eles mandam. Isso é um absurdo. O cara que faz isso, ele não, primeiro, ou ele é muito egoísta ou ele não sabe ler. Né? Porque quando você avalia o contexto, olha o que o texto diz sobre o tipo de amor que o marido tem que ter para com a esposa. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que interessante. O tipo de amor que o marido tem que ter para com a mulher é o mesmo amor de Cristo para com a igreja. E qual é o nível do amor de Cristo para com a igreja? É um amor sacrificial ao ponto de Cristo ter dado a vida pela igreja. O que isso significa? Que o marido, para ser um líder que tem a esposa submissa à sua liderança, ele só tem esse direito se ele tiver um amor sacrificial para com a sua esposa. Se esse marido não estiver disposto a dar a vida pela esposa, se preciso for, ele não merece submissão nenhuma. Porque ele é um ignorante, tá bom? Ele é um egoísta. Ele não sabe tratar a sua esposa com amor, então ele não merece isso. Tá? Submissão, que é um respeito pela liderança do marido, tem como base o amor sacrificial do marido. Então todo marido que não estiver disposto a dar a sua vida por sua mulher, ele não tem direito de pedir submissão nenhuma. Ele vai ser punido por Deus, por ser um instrumento de Satanás na destruição da vida emocional da sua esposa. E o verso 28 complementa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, a Bíblia diz que o marido que é um líder cristão em casa, ele precisa amar a mulher como ao próprio corpo, e assim como ele cuida e alimenta o próprio corpo, ele tem que cuidar e alimentar a sua mulher. Então você percebe, você tem que alimentar a sua mulher emocionalmente, fisicamente, por meio dos seus elogios, por meio de pequenas atitudes, palavras de afirmação, atos de serviço, depende da linguagem de amor principal da sua esposa. Então veja, talvez você seja uma pessoa de algum movimento feminista que pense que a Bíblia é machista. Mas você está vendo que a Bíblia não é machista. A Bíblia ensina que o marido tem um papel de liderança, porém, esta liderança tem como base, e essa submissão da esposa à liderança do marido tem como base o amor sacrificial do marido. Ou seja, só o marido que está disposto a dar a vida ou a cuidar da sua esposa pode ser um verdadeiro líder
pode merecer esse tipo de submissão. Eu duvido que você encontre numa literatura antiga como a Bíblia normas tão amorosas e bondosas do que na Bíblia. Então, para terminar o vídeo, eu vou ler aqui o comentário agora, tá ok? Para eu compartilhar com você algumas citações que vão contribuir muito para você fixar bem este conceito na sua mente. Para você perceber que a submissão bíblica é algo muito diferente do que muitas pessoas acabam dizendo pela falta da leitura adequada ao texto bíblico. Então, veja o que diz o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, aqui nas páginas 149 e 150, tá? Primeiramente, diz assim: submissão, humildade e sujeição são características essenciais ao cristão. O eu deve ser sujeitado diante de Deus e dos semelhantes. Esse aqui é um comentário do verso 21, quando eu expliquei para você antes, sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, todo cristão, seja homem e mulher, em algum momento tem que se sujeitar a outra pessoa. Isso faz parte do cristianismo. Segue outro parágrafo. Essa submissão se revela em consideração, caridade e respeito à pessoa de todos os filhos de Deus. Por meio dessa declaração geral de princípios, o apóstolo prepara o caminho para a instrução detalhada que está prestes a apresentar no verso 22 e do verso 22 em diante, né, em relação, obviamente, às relações entre marido e mulher, pais e filhos e entre senhores e servos. Vamos agora para o comentário do verso 22. A ética dos relacionamentos cristãos dentro da família é clara quando se entende que a diferença e submissão de nenhuma maneira implicam em inferioridade. Nada de inferioridade. A submissão aconselhada à mulher é do tipo que só pode ser dada entre iguais, não uma obediência servil, mas uma submissão voluntária nos aspectos em que o homem foi qualificado pelo Criador para ser a cabeça, Gênesis 3,16. Toda comunidade deve ter um líder para permanecer de forma organizada. O homem não assume a liderança de sua família, o homem que não assume a liderança de sua família em amor é considerado de certa forma com desprezo por homens bem como por mulheres. E aí, finalizando, comentando aqui a parte final, né, a submissão como ao Senhor, a esposa deve considerar sua relação com o marido uma reflexão ou ilustração de sua relação com Cristo. E o verso 23, para finalizarmos, o que comenta quando diz que o marido é o cabeça? Ao mesmo tempo, ele diz que diante de Deus não há nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Gálatas 3:28. Todos são iguais para Deus. Não há distinção de pessoas ou de sexos, ou seja, um é mais importante do que o outro. A distinção de sexo, classe ou etnia não é encontrada entre os que estão em Cristo. No entanto, em virtude de suas diferentes qualidades, cada sexo, classe ou etnia pode fazer sua contribuição peculiar à sociedade. A liderança do marido consiste em cuidar da esposa com capacidade e responsabilidade, assim como Cristo cuida da igreja. Então, este comentário bíblico cristão é extremamente equilibrado. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que fortaleça a sua relação com seu cônjuge, que vocês se amem como Cristo ama a igreja, que um respeite a função um do outro. E você que é um marido, tome a liderança da sua casa e convide a sua esposa para assistir ao meu seminário de finanças bíblicas. Está terminando o seminário e você não pode perder esse rico conteúdo para você aprender a programar a sua mente, porque a administração financeira começa na mente, não com os números. Então aproveite, vá no link aqui da descrição do vídeo, se inscreva enquanto há tempo, porque o seminário está acabando e está saindo do ar. Será uma honra para mim ter a você e a sua esposa como meus alunos. Um abraço e até logo mais.